Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Mateus. Jesus nos convida: vinde a mim os cansados e oprimidos. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento diário. Todos os dias temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Nós estamos vendo o Novo Testamento e estamos no capítulo de número 11 do livro de Mateus. Já vimos todo o Antigo Testamento disponível em nosso site www.jamaisdesista.com.br. Confere lá todos os capítulos da Bíblia do Antigo Testamento. Então estamos vendo o livro de Mateus e é o primeiro livro do Novo Testamento. O objetivo aí foi demonstrar pela vida e pela obra de Jesus que ele é o Messias. Ele é o Messias esperado, o Messias desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos e nações. Também é o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. A estrutura do livro de Mateus está dividida didaticamente em 5 partes, as quais nós entendemos que é ética, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja e escatológica. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com os 5 livros de Moisés, do Deuteronômio, do livro da Torá, os 5 primeiros livros, de modo a apresentar Jesus como profeta, de Deuteronômio 18:18, que era, Moisés disse que haveria de se levantar um profeta maior do que ele. Está se referindo a Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Semeadores e estamos aí apresentando esse trabalho para a nossa edificação espiritual. A natureza, estamos na 4ª parte, que começa hoje, a natureza do reino. Jesus revelou a natureza do reino a João Batista e aos judeus. Suas ações e palavras desafiavam as expectativas populares sobre o Messias e o seu reino. Ele fez uso de inúmeras parábolas para explicar que o reino já havia chegado e que todos deveriam se arrepender e permanecer fiel a ele para que pudessem entrar nesse seu reino. Os capítulos de 11 a 13 revelam a natureza do reino, onde ele está, como ele é, como ele vem, o que é ele. O registro de Mateus é dividido em 2 partes, narrativas e sermão. Essas formarão nossas divisões propostas. Então vejamos a primeira, a narrativa. Quem era João? Quem é Jesus? Capítulo 11 e capítulo 12. Quem era João e quem era Jesus? Esse ambiente que vocês estão vendo ao fundo faz parte do nosso escritório das Semeadores, aqui no centro de Taguatinga. Até o próximo capítulo, então, estaremos vendo a narrativa. Quem foi João? Quem foi Jesus? Mateus explica a natureza do reino ao focalizar as identidades e os papéis de João Batista e também de Jesus. Já tinha acabado Jesus de dar aquelas instruções aos discípulos que constam no capítulo anterior, como, por exemplo, pregar, curar, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, e lá estava eles trabalhando com o ensino e a pregação, Jesus. Uma vez que geralmente Mateus evita o uso anacrônico ou prematuro do título Cristo como um nome para Jesus, isso provavelmente significa: quando João ouviu no cárcere falar dos feitos messiânicos, João havia predito que a vinda do Messias traria julgamento, extermínio do mal e separação do joio e do trigo. Porém, conquanto Jesus tenha trazido bênçãos do reino, ele também permitiu que o seu precursor fosse preso pelo ímpio Herodes. Herodes o Grande. Aqui, nesse caso, Herodes Grande já tinha falecido. Quem fez a prisão de João Batista aqui vai ser Herodes Antipas. João perguntava a si mesmo onde estava a libertação dos cativos que o Messias traria. João envia seus discípulos para perguntar ao Senhor o que ele já sabia sobre o Cristo, mas que parecia estranho. Jesus responde mostrando sinais que ele estava vendo, fazendo, que homem algum poderia fazer. Jesus então dá testemunho de João Batista como aquele que é maior dentre todos os nascidos de mulher. João fez com que os discípulos de João testemunhassem os seus milagres.
milagres que diretamente cumpriam Isaías 35, dos versos 5 ao 6. João não deveria ficar ofendido pelo fato de Jesus não ter vindo primeiramente para trazer julgamento, mas para sofrer julgamento. João Batista foi maior do que qualquer outro profeta, porque ele foi o precursor mais imediato daquele para o qual todos os profetas estavam apontando. Todos os profetas apontavam para Jesus. Portanto, ele apontou para Cristo de maneira mais clara que os outros. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele apontou para ele fisicamente. Mas ele também foi alvo da profecia, o cumprimento da profecia de Elias em Malaquias 4, 5 e 6. E que aquele que anunciaria o servo do Senhor. Depois da cruz, da ressurreição e do Pentecoste, aquele que é menor no reino é maior do que João, porque pode apontar para Jesus muito mais claramente do que João pôde fazê-lo. Você pode apontar para Jesus Cristo hoje. Claro, João agora está no reino junto com todos os crentes do Antigo Testamento. Meu irmão também está lá, meu pai, minha mãe. Mas quando eles viviam na terra, podiam apenas esperar ansiosamente por isso. Essa grandeza também pode indicar o recebimento de uma grande medida de bênçãos no reino de Deus, à medida que ela se desenvolve ao longo da história. Os crentes que vivem depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo se alegram com a presença do reino de Deus numa medida maior quando comparada com a que João viveu. Que alegria nossa hoje podermos contar e apontar para Cristo como João Batista fez diretamente. Também como ele, não estaremos livres, por enquanto, das Herodias e dos Herodes e de Salomé. Mas nosso testemunho deve ser firme e fiel, sempre. Conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui na nossa loja, no Centro Taguatinga, o verbo grego traduzido tomado por esforço, do verso 12, também pode significar sofrendo violência. Mas em outra literatura grega, quase sempre toma o primeiro sentido. Além disso, o dito paralelo em Lucas 16:16 traz: vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, que corresponde a tomado pelo esforço. Por outro lado, em outra literatura grega, o substantivo trazido, os que se esforçam, sempre significa pessoas violentas e tem uma conotação negativa, como o verbo apoderar-se geralmente tem. O melhor entendimento desse versículo é que o reino está sendo pressionado para frente, com vigor. Mesmo que homens violentos, por exemplo, Herodes aprisionou João. Mesmo que eles estejam tentando dominá-lo pela força. Não é o forte ou o vigoroso que entra no reino, mas o fraco e necessitado que sabe da sua própria fraqueza e assim depende de Deus, como está no capítulo 11, versos 28 e também no verso de número 30. Jesus confirma que todos os profetas e a lei profetizaram até João, e ele declara que esse João era aquele anunciado por Malaquias 4:5, como Elias que haveria de vir. Ou seja, João não é Elias, mas cumpre a mesma função de também ser mensageiro. A relação desse versículo de Malaquias 4:5 com meu mensageiro em Malaquias 3:1 é clara. Ambos os versículos iniciam com a expressão eis. Ambos usam a mesma forma do verbo enviar. Em ambos os casos, a missão é trazer arrependimento. A luz do dia vindouro do Senhor preparará o caminho. Em 3:1 é semelhante a converterá em 4:6. A pressuposição é que este novo Elias seja o mesmo personagem de meu mensageiro. Aqui no Novo Testamento vemos essa identificação de Elias como João Batista. Ele seria aquele que converteria o coração dos pais aos filhos. O arrependimento e a volta para Deus traz a restauração dos relacionamentos familiares. Jesus estava indignado com aquela geração que parecia como uma criança mimosa, que queriam chamar a atenção. O fato era que João Batista jejuava e não bebia vinho, e eles diziam que ele tinha demônio. Depois veio Jesus, o Filho do Homem, que comia e bebia, e eles o chamaram de comilão e beberrão, amigo de publicanos e também de pecadores.
Então ele conclui dizendo que a sabedoria será comprovada pelas obras que os acompanham. Isto é, assim como as pessoas são conhecidas pelos seus frutos, assim também uma vida sábia será confirmada pelo que resulta dela. Depois Jesus increpa as cidades em que ele operara milagres, onde os habitantes não creram nele. A expectativa de Jesus, se é que nós podemos falar assim, era que crescem depois que vissem os milagres, mas eles não tinham crido. O filtro de Deus em relação aos homens continua sendo a fé. Quando somos filtrados, do lado direito do Senhor ficam os que creem, e do lado esquerdo os incrédulos, os que não creem. Deus opera e coopera com os que creem, mas Deus abomina e exclui todos os que não creem. Se meu coração está endurecido e eu estou com raiva de Deus, e eu estou do lado dos que não creem, para esses não há salvação. Aprenda a reconhecer esse estado em sua alma, para que jamais se deixe levar pelo engano de Satanás e sejas assim afastado dos retos caminhos do Senhor. Deus não faz acepção de pessoas. Tanto faz para Deus ser rico ou pobre, ter cultura ou não ter cultura, ser ou não ser, ter ou não ter, estar ou não estar. O importante é a fé. Não há misericórdia para os incrédulos. Contra quem Deus se indignou no deserto e falou que não entrariam no seu descanso? Justamente contra os incrédulos. O que podemos entender do verso 25 é que Deus é soberano ao escolher aqueles a quem ele revelará a sua verdade. Toda a sabedoria e aprendizado humano são irrelevantes, para a questão de conhecer a Deus. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Eu entendo que Deus escondeu isso por causa da opção da escolha deles, pelo endurecimento dos seus corações que fizeram com que se apoiassem na sua pretensa sabedoria e conhecimento. Se diziam sábios e cultos, conhecimentos próprios. Aqui, verso 27, conforme está na Bíblia de Estudo de Genebra, Jesus faz revelações extraordinárias. Primeira, a soberana disposição de Deus sobre todas as coisas foi entregue a Jesus. Como em Daniel 7, o Filho do Homem recebeu todo o poder e domínio. Segunda, Jesus possui um conhecimento exclusivo do Pai. E somente o Pai conhece ele verdadeiramente. Seu conhecimento é assim equiparado ao do Pai. E sua condição de filho é algo único. Terceira, a soberania de Jesus se estende até quanto a decidir quem conhecerá o Pai. Isso é paralelo aos versos 25, mas aqui em Jesus, é Jesus quem revela o Pai. Essas reivindicações são tão amplas que muitos estudiosos modernistas argumentam que elas não são autênticas, são posteriores e helenistas, mas pesquisas da linguagem e formas continuam a demonstrar o seu caráter semítico e primitivo. A única razão real para negar que Jesus disse essas palavras é a pressuposição de que ele não poderia possivelmente ter dito essas coisas, um argumento circular. Dos versos 28 ao 30, vemos claramente a soberania de Deus baseada num governo justo, verdadeiro e bom. É isso que nós queremos para o nosso governante da nossa nação, que seja justo, verdadeiro e bom. Então, o lema da verdade, conhecereis a verdade, é muito bom. O lema da justiça, buscando a punição dos culpados, é muito bom. O lema da bondade, em querer estender isso a todos os brasileiros, isso é muito bom. Porque o Filho é soberano em revelar a Deus. Ele tem autoridade para convidar pessoas para irem a ele. Como ele é manso e humilde, convida primeiro os oprimidos e sobrecarregados, e em segundo lugar os fortes e livres de cuidados. Ou seja, Deus é justo e verdadeiro e suas escolhas são perfeitas. Ele não faz, repito, acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer lugar, aquele que o adora é aceitável a ele. O judaísmo suporta o jugo da lei, que se tornou um fardo pesado, Atos 15, 10. Jesus não oferece independência, mas um jugo diferente. É fácil e leve, verso 30. Não porque requer menos responsabilidade, pelo contrário, mas porque é administrado por um pastor que deseja um relacionamento pessoal, mais do que a dureza impessoal da lei separada de quem dá a lei. Jesus, o Senhor do sábado, oferece descanso. Mateus 11, 1. Ora,
Tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, sempre ensinando, pregando e curando. Esse é o verso de número 1. E o verso final deste capítulo é o verso... Eu vou ler o verso 29 e o 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é leve, meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo do Senhor é leve, o jugo do mundo é pesado. Com Jesus alcançamos o descanso para nossas almas. E sem Ele, nós não conseguimos nada, 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 nada. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 12. É impossível permanecer neutro em relação a Jesus. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento diário. Todos os dias aqui uma palavra de Deus, de edificação, de vida, uma palavra expositiva da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, como já dissemos. Parte escrita, jamaisdesista.com.br. Meu amigo, estou entregando tudo para você. Nossa loja, nós temos aí ossemeadores.com.br. Momento missionário, às 8h30, na nossa rádio, radio.ossemeadores.com. Está de bandeja aí, tudo entregue para você. Deus abençoe, faça bom uso, cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe, meu querido, sua vida, sua família e seu ministério. Amém.